Olá, boa noite para você que nos acompanha pelo YouTube do canal Pecuarista. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro de Olho no Campo. Você sabe, o De Olho no Campo é uma parceria do canal Pecuarista da Natura Free Alimentos com a Leilosul. E você sabe que depois o programa na íntegra fica no YouTube do canal Pecuarista e ali você pode acessar todos os programas de Olho no Campo que foram ao ar até hoje, você pode conferir na nossa galeria de vídeos. Quero aproveitar para te convidar para conhecer, se você ainda não conhece, o canal Pecuarista está aqui embaixo, vai aparecer na sua tela o endereço do canal Pecuarista e todos os dias você tem notícias atualizadas e conteúdos exclusivos toda segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Você confere conteúdos exclusivos com os nossos colunistas. E também quero aproveitar para convidar você para fazer a sua inscrição na nossa newsletter. Ali mesmo no canal Pecuarista, você faz a inscrição para nossa newsletter e recebe as notícias atualizadas todos os dias no seu e-mail gratuitamente. Quer saber mais sobre o canal Pecuarista e também sobre o agronegócio no geral? Então é fácil. Você pode também acompanhar nosso perfil no Instagram. Tá aqui embaixo, tá aparecendo para você. Todos os dias você tem um vídeo exclusivo do conteúdo, das principais informações do dia do canal Pecuarista. Então fique com a gente. Plataformas para acompanhar o conteúdo do canal Pecuarista não faltam e eu encontro você em qualquer uma delas. E o nosso assunto de hoje é sobre reforma tributária. É um assunto espinhoso, delicado, mas que precisamos debater porque, afinal de contas, ela foi aprovada e ela está na fase de regulamentação. E para entender um pouco melhor a complexidade da reforma tributária e como ela pode afetar também algumas áreas do agronegócio, hoje o nosso convidado é o José Henrique Mariani. Ele é contador, administrador, especialista em direito tributário e, claro, produtor rural. Então fique com a gente, é tempo de rodar a vinheta, 30 segundos e a gente já volta. De Olho no Campo. Oferecimento Natura Free. De volta com o De Olho no Campo e hoje nós vamos conversar com o José Henrique Mariani. Ele é contador, administrador, especialista em direito tributário, produtor rural e ele vai conversar com a gente sobre a reforma tributária, a tão debatida, falada e talvez, por que não dizer, se o José Henrique me permite, difícil de entender, complexa reforma tributária. José Henrique, em primeiro lugar, boa noite. Muito obrigada pela sua disposição. Seja bem-vindo ao De Olho no Campo. Boa noite, Melissa. Espero aqui trazer um pouquinho de, vamos dizer, esclarecimentos a respeito desse assunto, como você mesmo disse, tão difícil de entender e tão complexo de aplicar. Hoje, assim, as pessoas ainda têm dificuldade em entender essa mudança de paradigma, essa mudança tributária que vai ter, toda essa transformação que vai existir na relação de consumo e na relação contribuinte ente tributante, né? Isso aí vai impactar todo mundo sem distinção. E foi como eu disse, a gente precisa entender um pouquinho, mas é um assunto que a gente ficaria aqui por 10 horas falando, né, o José Henrique, porque é muito difícil, tanto é complexo que ela levou uma década para ser aprovada, né, por causa do debate. E eu acho que essa é a primeira pergunta que eu te faço, por que que ela demorou tanto para ser aprovada? Então, a reforma tributária, no meu ponto de vista, ela demorou tanto tempo para ser aprovada por causa do sistema federalista brasileiro, né? Então, você tem 3 entes federados, que é União, Estados e Município, e a Constituição prevê que eles são independentes, e ninguém é independente se não tiver independência financeira, né?
E a reforma tributária mexeu justamente no caixa, vai mexer justamente no caixa dos entes federados. Então, até todo mundo conseguir pensar como ia ficar o caixa de cada ente federado, aplicando essa mudança de conceito de um tributo que era por dentro do preço, que era na origem, e agora virou um tributo por fora, que vai ser recolhido para o destino, no local do consumo. Isso mudou toda a base de arrecadação. Então, esse planejamento, ele foi uma negociação, assim, extremamente difícil. Até todo mundo tem um pouco de segurança de que o caixa do município ou o caixa do estado da União não seria afetado a ponto de faltar dinheiro para as políticas públicas, né? Eu acho que esse foi o pior, vamos dizer assim, o pior embate que teve, né? E como ela foi aprovada? Ela chegou num modelo ideal? Ela chegou num consenso? Então, eu acho que ela chegou no possível, né? Um modelo ideal ainda vamos testar, mas ela chegou no possível. Eu acho que é uma mudança, como eu disse, de paradigma. As pessoas vão ter que se acostumar com com esses novos tributos, né? E vai ter 2 períodos de transição. E assim, mesmo os entes federados, eles também vão ter que se acostumar com essa mudança. Existe um desafio tecnológico gigantesco a ser enfrentado para a implementação dessa reforma tributária. E ela foi assim um misto, na verdade, né? Ela não é nem um IVA puro, como é nos Estados Unidos. Ela é um pouco diferente do IVA que existe na Europa e foi um IVA adaptado para o Brasil. Vamos dizer assim, é diferente de tudo no meu ponto de vista. Isso vai ser muito bom, vai ser muito ruim, vai complicar, vai simplificar? Eu acho que só o tempo vai dizer. E só a experiência que a gente vai ter ao longo desses períodos de transição, ao longo dessa caminhada, que vai começar a nos mostrar se foi muito melhor, pouco melhor, ou se continuamos no dito manicômio tributário brasileiro, né? E ela foi aprovada em 2023, em dezembro de 2023. E agora ela está na fase da regulamentação. José Henrique, qual que é a maior dificuldade da fase de regulamentação? Será que ela vai demorar muito para, de fato, começar a rodar? O que você pensa sobre isso? Então, a regulamentação não é uma tarefa fácil, né? Se a aprovação da PEC, que originou a Emenda Constitucional 132, já foi espinhosa, a regulamentação, que nós vamos começar a discutir os detalhes, a tributação das cadeias produtivas do Brasil, o que precisa ter benefício, o que não precisa ter benefício, como isso vai funcionar, quais são os produtos que vão ter redução de alíquota, quais são os produtos que vão pagar alíquota cheia, qual o ramo de negócio que vai ter um aumento na sua carga tributária, como vai ser isso, porque o mote da reforma tributária é que não exista um aumento da carga em linhas gerais, né? Mas temos que tomar cuidado porque pode acontecer uma redução em determinado ramo de negócio e um acréscimo em outro. E dependendo de como isso for feito, às vezes você inviabiliza uma cadeia produtiva, né? Então isso tem que ser muito bem pensado. E além disso tudo, ainda você tem a parte da operacionalização de como isso vai funcionar. Então, uma coisa é você regrar a carga tributária, o dito cashback, quem vai pagar o quê, né? Quem vai ser beneficiado, quem vai ser mais onerado. E você tem toda a parte de operacionalização, como vai ser a regulamentação do fisco, como o fisco vai agir, como vai ser a uniformização de entendimento, porque você acabou com ISS, ICMS, PIS, COFINS e IPI. Então você acabou com todos esses tributos, transformou em 2 tributos, que é o IVA dual, que é o IBS e a CBS de competência federal, e o IBS de competência compartilhada entre Estado e municípios. Então, isso tem um desafio tecnológico gigante, a gente precisa de um outro projeto de lei
para regulamentar essa outra parte da operacionalização, de como o fisco vai agir, de como vai ser o sistema de arrecadação, todo esse desenvolvimento tecnológico que ainda não foi apresentado. E a emenda constitucional prevê que a regulamentação teria que estar pronta em 180 dias após. O que é um prazo... No meu ponto de vista, é curto, né? Essa apresentação de todos esses projetos de lei tem 180 dias para ser apresentado. Um já está aqui, mas e o outro, né? A gente espera que isso aconteça. Já era para ter acontecido, mas de qualquer forma a gente entende a complexibilidade de se elaborar tudo isso, né? E é exatamente que você falou no ponto da operacionalização. Que você falou bem, eu queria reforçar. Tem a operacionalização por da parte humana e da parte tecnológica. E em muitos casos elas não se conversam. A gente sabe que o Brasil é um país que quem tem déficit de operacionalização humana, de gente para trabalhar. Quanto mais de tecnologia também, né? Isso aí vai ter que ser um esforço conjunto de todos os envolvidos, né? Vai ser criado lá um comitê gestor desses tributos, onde você tem União, Estado e município. E nessa primeira fase, na alíquota teste, que nós vamos ter a partir de 2026, você vai carrear recursos financeiros para esse comitê gestor, justamente para desenvolvimento de tecnologia e desenvolvimento de pessoas e treinamento de fisco e para fazer isso começar a andar. Tem algumas coisas embrionárias que já estão prontas, nós temos o sistema de nota fiscal nacional que vai ser utilizado para isso, e já está mais ou menos pronto, mas assim, para você ter ideia da complexidade de tudo isso, só esse PLP que está andando, nós temos 500 artigos. Nós tivemos, na exposição de motivos, mais de 280 temas de explicação para que você possa entender os 500 artigos. Então, não é uma coisa simples, realmente. É uma mudança estrutural. Né? Vai expor muita coisa, vai acabar com o benefício fiscal que está escondido. Na minha opinião, vai melhorar o ambiente concorrencial. Então, assim, tem muita coisa boa e tem algumas coisas também que vão ser complicadores, mas só o tempo vai dizer. Eu sempre digo, é lógico que a gente quer muito ajudar o produtor, né? É a nossa função, é o nosso dever. Mas antes de ser produtor rural, ele é um consumidor. E a gente estava conversando aqui antes de começarmos a gravação e talvez o principal ponto dessa questão toda da reforma tributária seja entender do ponto de vista também do consumo, né? E aí eu queria que você falasse qual que foi essa principal mudança que essa reforma tributária trouxe sobre esses tributos incidentes no consumo. Assim, para tentar explicar isso de uma forma simples, né? Para não criar aí uma dificuldade de entender, eu acho que a principal mudança, hoje o consumidor vai começar a saber o que ele paga de tributo. Porque hoje você vai comprar uma xícara, por exemplo, você vê o preço lá no supermercado, eu pago R$10, tá bom. Mas o que é tributo e o que é o preço do produto? O consumidor hoje não sabe, porque você tem 27 estados, a alíquota de ICMS diferente. 5 mil municípios. 5 mil municípios, benefício fiscal. E a reforma tributária tirou os tributos incidentes sobre o consumo que estavam escondidos dentro do preço e deslocou eles para um tributo por fora. Então, o consumidor vai, depois se a reforma, na hora que ela estiver implementada, depois da fase de transição, o consumidor vai chegar no supermercado, ele vai ver lá o preço, R$10 a caneca mais impostos. Entendeu? E aí vai ter a alíquota federal da CBS, a estadual e a municipal, sendo que a estadual e a municipal, que é o IBS, é compartilhada. Então, o estado vai ter uma parte dessa alíquota e o município uma outra parte. E cada município onde existir o consumo vai definir a sua alíquota e cada estado onde existir o consumo vai definir a sua alíquota nos limites que vão ser estipulados pelo Senado Federal, através de resolução do Senado Federal. Ou seja, o consumidor ele vai ver o valor
real do produto, vamos colocar assim, o valor daquele e depois ele vai ver os impostos. Exatamente. E aí ele vai ter o valor final. O valor final, exatamente. Seria isso, ele vai isso aí saber mesmo. exatamente o que ele está pagando de imposto. De imposto e o que ele está pagando de produto. Exatamente isso, de maneira clara, vai acabar com essa história, mas é muito imposto, mas é muito quanto? Entendeu? Porque no fim é o consumidor que paga, mas ele não sabe o tanto que ele paga. Verdade. Então agora ele vai saber se é muito ou pouco, vai caber uma discussão com a sociedade, com tudo mais. O mote da reforma tributária são três pilares, né? É você ter a clareza do que você paga de imposto, essa transparência, né? Você ter a simplificação do sistema e você ter a certeza que o tributo vai ser recolhido. Entendeu? Porque agora a pessoa, para se aproveitar de crédito, ele vai ter que ter o efetivo recolhimento, né? Então, benefício fiscal escondido, crédito presumido que existia, isso aí vai acabar tudo. Até 2033, isso acabou, né? E quais são os impactos dessas mudanças no cotidiano dos consumidores? Do ponto de vista, como eu te disse, o consumidor vai saber o que ele realmente está pagando de tributo no consumo. E também eu acho que vai trazer um facilitador para o empreendedor, para o produtor rural, para o empresário, ele ter a segurança de quanto incide de tributo no produto dele. Porque hoje você tem vários entendimentos, você transporta uma mercadoria de um estado para o outro, esse estado entende dessa maneira, o outro estado entende de outro jeito, tem uma classificação, várias alíquotas. A alíquota de CMS hoje é por NCM, tem produto que tem alíquota de 17, tem produto que tem alíquota de 25, e você tem que ficar classificando isso, item a item. Então a reforma hoje, ela acabou com isso. Ela vai acabar com isso. É alíquota única. Alíquota única para todos os teus produtos. Vai ter as desonerações? Estão elencadas lá os NCMs que vai ter redução de 40%, redução de 60%, alíquota zero. Então acaba com essa dúvida de ficar, mas será que eu classifiquei certo? Mas o fisco entendeu errado? Não, isso hoje está ficando muito claro. Para o ISS no município, também, o hospital paga 3%, diversões públicas, lá o show, a alíquota é 5%, em Rio Preto é assim, em Badibacite é assado. Vai acabar com isso também, porque a alíquota vai ser única para tudo. O município e o estado, ele não vai poder ficar diferenciando, eu quero dar um benefício para o cara que produz água mineral aqui porque me interessa. Não, acabou, entendeu? Então é alíquota única. Isso eu acho que facilita muito o consumidor e beneficia toda a cadeia. Isso que eu ia te perguntar, é justo para toda a cadeia e todas as áreas? Olha, busca-se uma justiça tributária, sim. Vai ser perfeita? Vamos conseguir? Também o tempo vai dizer, porque como você tem desonerações, você tem o tal do cashback para determinados consumidores que está amarrado na renda dele, e isso vai ser uma devolução instantânea, às vezes, do dinheiro, ainda está para se regulamentar isso no detalhe, mas assim, tudo que você desonera, alguém paga menos, alguém vai pagar mais. Então, a questão da justiça tributária é o tempo que vai dizer, né? Tentou-se, vamos dizer assim, desonerar ao máximo os produtos básicos, os produtos que as pessoas de menor renda consomem, mas, por outro lado, vamos dizer, você não desonerou outros produtos que, vamos dizer assim, que são supérfluos, que não são tão essenciais. E aí essa questão de essencialidade ou não é uma coisa meio subjetiva. Uhum. Então, o tempo que vai dizer. E para as empresas, Zé Henrique, o que muda? Quais são os principais impactos que essa reforma traz para as empresas? Olha, assim, como eu te disse, eu acho que para as empresas a segurança jurídica. No meu ponto de vista, o empresário ele vai ter uma segurança jurídica muito maior. Porque hoje ele depende de um entendimento de um fisco estadual, e se ele trabalha em 2 estados, às vezes ele tem entendimentos conflitantes da legislação, você tem entendimento conflitante nos municípios, você tem 27 legislações do ICMS,
Você tem 5.000 e poucas legislações do ISS e você trouxe tudo isso para uma legislação única e uma uniformização de entendimento. Do jeito que está o PLP, se ele for aprovado desse jeito, vamos dizer assim, quando você sair com uma consulta tributária, ela vale para o país todo. O entendimento do fisco vai ser unificado. O julgamento tributário vai ser unificado. Isso traz segurança para o empresário. Entendeu? Uhum. Porque o duro não é ele pagar o tributo. É ele fala, tá bom, eu paguei. Quanto que eu vou pagar? 15%? Mas é isso? Hoje a gente fala, depende. E a gente quer acabar com o depende. Essa carga tributária, para você, ela, numa visão geral, ela vai aumentar? Você acha? Então, a carga tributária nominal, ela não vai aumentar. Né? Busca-se que ela não se aumente. Então, você vai pegar as alíquotas vigentes e vai unificar elas e chegar numa alíquota de referência. Não foi definida essa alíquota de referência ainda. Dizem que a alíquota dos 2 tributos vai ser 27%, vai ser 28%, vai ser 25% do valor da mercadoria. Porém, o que aconteceu com a reforma tributária? Ela abriu o campo de incidência desse tributo. Né? Hoje a gente tem muito escape, mas não incide em locação de imóveis, quando a empresa loca imóvel, agora vai incidir. Mas você tem uma redução de base de cálculo, não vai ter mais. Então, o campo de incidência e aplicabilidade do tributo na base de cálculo, ele foi alargado. E aí, vamos dizer assim, o que vai acontecer com isso? Você vai trazer muita gente que não pagava tributo para dentro do campo de incidência. E, na verdade, isso não é tecnicamente não é um aumento de carga tributária. Aumento de carga tributária é se aumentar a alíquota. Não, você apenas trouxe quem não pagava tributo para dentro do campo de incidência. E com tendência de reduzir a alíquota nominal. A ideia é que seja neutra, né? Mas também só o tempo vai dizer. Zé Henrique, você falou muito nessa questão de para desonerar para evidentemente, é claro, desonerar para alguém tem que pagar, né, essa conta. Alguém tem que pagar esse que está sendo desonerado. Existe algum setor da economia, quando você olha para essa nova reforma, olha para essas propostas, você acha que tem algum setor da economia que pode ter uma carga tributária aumentada? Pode ter uma carga tributária maior para suprir, de repente, falar aqui do nosso setor do agronegócio, de repente, ou a indústria? Lá, o agronegócio, ele foi tratado especificamente em alguns detalhes. Tem a questão do cooperativismo, que vai mais ou menos continuar a mesma coisa, com as desonerações que já existem. O pequeno produtor rural, ele foi tratado de uma maneira que eu digo assim, muito peculiar, a reforma tributária. O PLP como está hoje, se for aprovado assim, pegou o pequeno produtor rural, do meu ponto de vista não é tão pequeno assim, que fatura até 3 milhões e 600 no ano, e falou assim, você não é contribuinte do imposto. Mas eu não sou contribuinte, como vai funcionar isso se é não cumulativo? Quem adquirir mercadoria minha não vai ter crédito, né? Para poder não ter a cumulatividade? O texto trouxe uma regra lá que vai fazer uma conta de todas as aquisições do ramo do agronegócio para se chegar a uma alíquota de crédito presumido que sempre vai valer para o ano seguinte. Olha para o que aconteceu ano passado, determina uma alíquota para o ano seguinte. Está um pouco confuso ainda essa situação, mas também traz a simplificação para o produtor. Não precisa emitir nota fiscal, não tem o fisco atrás dele, vamos dizer assim, fica tudo muito mais fácil na questão burocrática. Agora, na questão econômica, temos que ver. Você tinha me perguntado logo atrás se teria mais algum setor que seria impactado com aumento de carga tributária, né? No meu ponto de vista, isso também o tempo vai dizer. Eu acho que os prestadores de serviço com utilização intensa de mão de obra podem sofrer algum aumento de carga tributária. Porque talvez ele não vai se creditar tanto, porque ele tem muita folha de pagamento e o faturamento dele está calçado em utilização intensiva de mão de obra. Isso aí pode ser que seja uma das desvantagens da reforma tributária, né? E vai impactar no consumidor. Agora, por outro lado, eu acho que as mercadorias, talvez elas tenham, vamos dizer assim, uma certa
muita redução de carga tributária, mas também não dá para afirmar ainda. No começo da nossa conversa, você falou sobre essa promessa, proposta da simplificação. Ao seu ver, isso vai se cumprir? Olha, Melissa, no meu ponto de vista, sim. Porque por mais que a reforma tributária pareça complexa, temos aí 499 artigos nesse PLP, mas ela vai acabar com esse conflito entre estados, um monte de documento fiscal diferente. Por exemplo, uma empresa que tem filial em 27 estados, ela tem que estudar 27 legislações. Se ela tiver estabelecimento em um prestador de serviço em 5.000 municípios, são 5.000 legislações, 5.000 sistemas de nota fiscal diferente. Então, assim... Ele vai passar boa parte do tempo dele estudando e cumprindo e desenvolvendo sistema e vendo o que ele vai fazer. Vai passar um mês quando ele para conseguir fazer isso. É. E agora não, você vai juntar tudo em um sistema único, em uma nota fiscal única, nacional, uma legislação única, uma interpretação da norma unificada nacionalmente. Então, na questão da simplificação, me parece que vai ajudar bastante, entendeu? Eu vejo por esse lado. Temos problemas processuais, temos várias discussões aí que estão sendo fomentadas, mas eu acho que ainda nós estamos muito no campo do achismo e de não gostar da mudança. Mas em termos de simplificação, eu vejo com muitos bons olhos a reforma tributária. Você falou não gostar da mudança. A gente tende, né? A gente sabe que tende a ficar incomodado com mudanças, mas no caso da reforma tributária é algo que levou décadas e que em algum momento ela precisava acontecer. Muitos setores estavam clamando pela reforma tributária, a própria indústria também, né? Que é um setor que vai ser... tem muito a aprender com essa nova reforma tributária, tem muito a pensar sobre a nova reforma tributária, e acho que é por isso que também ela não vai agradar todo mundo, vai ser muito difícil essa fase de implementação, de regulamentação, melhor dizendo, né? É uma fase de testes até, né? Para você saber para onde aprimorar, e não porque ela não está por completa, né, Zé Henrique? Não, eu digo assim, até pior que isso, né? É uma mudança de paradigma, entendeu? Você vai pegar tudo que você sabe sobre esses tributos que foram unificados e meio que jogar no lixo. Vai começar do zero. Começar a aprender tudo de novo, construir entendimento novo, jurisprudência nova. E isso, lógico, que não vai agradar todo mundo, mas é uma reforma que, para o empresário, no meu ponto de vista, traz benefício sim. Me parece que traz benefício sim, olhando para isso. É uma reforma que, sim, vai estimular a industrialização do país, sim, porque vai simplificar muita coisa, as indústrias, os agropecuaristas, todo mundo vai ter a certeza do que ele vai pagar de tributo, entendeu? Então, por esse lado, é muito bom. Agora, é lógico, vai ter um monte de gente que vai reclamar, porque você pensa uma pessoa que trabalha com tributos há 30 anos, você vai virar para ele e falar assim, ó... de 2026 a 2033, você vai ter que aprender tudo isso aqui que é novo. Joga o seu manual fora. E vai jogando fora tudo que você sabe. E depois, dali pra frente, esquece tudo que você sabia e aprende tudo de novo. E aprende tudo de novo. Então, assim, é lógico que vai trazer descontentamento, né? Jogar o manual fora e começar do zero. Começar de novo. E dentro do agro, quais são os benefícios dessa reforma tributária para o agronegócio? Então, como eu te disse, o agronegócio foi tratado em alguns pontos específicos. Essa questão do pequeno produtor rural, para mim, é uma coisa boa, desde que o crédito presumido realmente promova a não cumulatividade nessas transações. Vai simplificar, ele não vai ter que ficar emitindo nota, vai ser muito mais fácil. O produtor rural vai conseguir calcular melhor seu preço, no meu ponto de vista, porque ele vai, sendo imposto por fora, ele vai saber o que ele realmente paga, porque hoje você vê em ramos de negócio, vou usar a borracha natural, por exemplo. Quando você vai fazer uma precificação e o adquirente está no estado de São Paulo e o vendedor em Minas Gerais, gera uma confusão de qual que é o preço mesmo verdadeiro que o produtor está recebendo, porque ele está recebendo um imposto embutido, e aí ele tem que gerar uma guia, recolher para o estado de Minas, gera um transtorno, e às vezes a pessoa se perde na precificação, e agora ele vai saber realmente por quanto ele está vendendo o produto dele, entendeu? E vai saber o que está sendo
o imposto que ele está pagando de maneira clara. Eu acho que isso é uma grande evolução, isso vai ajudar demais as coisas. E outras coisas que eu também percebo é assim, eu não vejo como poderia ser implementada a substituição tributária como ela existe hoje. Então, por exemplo, às vezes defensiva agrícola tem substituição tributária, você presumiu um preço de venda, pagou um tributo sobre um valor que não aconteceu. Então, assim, essa clareza e essa facilidade de enxergar o tributo vai ajudar demais o produtor rural a saber quanto realmente está entrando no caixa dele, quanto custou o produto dele, se deu lucro, se deu prejuízo. Eu acho que isso é muito importante. José Henrique, tem algum simulador, algum lugar onde o produtor ou quem quer que seja pode consultar para entender um pouco melhor a reforma tributária, essas mudanças? Então, Melissa, o Banco Mundial acabou de lançar um simulador da reforma tributária, o SINVAT. O que ele quis fazer com isso? Ele quis dar uma ferramenta para a população, para as pessoas, para o empresário, começar a simular o que ia acontecer com os produtos que ele comercializa, com o serviço que ele vende, e ele começar a simular alíquotas para ver, se a alíquota for essa, o que vai acontecer com o meu preço de produto? Eu estou na desoneração, eu não estou na desoneração, saber como vai funcionar essa carga tributária, que jeito ele vai precificar, e essa ferramenta aí veio para isso. Não é uma coisa muito fácil, tá, de fazer um simulador, mesmo porque a gente ainda não tem as alíquotas padrões definidas, e o simulador está lá para você definir a alíquota que você quiser, né? Então isso às vezes pode ser um dificultador para quem vai simular, mas para quem é um pouquinho mais da área, está acostumado a formar preço, ele vai conseguir trabalhar muito bem com isso. E hoje é a única ferramenta que eu conheço, que pode, vamos dizer assim, começar a dar algum direcionamento. Depois, se você quiser, eu te mando o link, você disponibiliza para o pessoal que vai ouvir. A gente vai deixar aqui embaixo do SINVAT do Banco Mundial, do Banco certo? Mundial. A gente vai deixar o link também na descrição do vídeo, para você, para o nosso espectador ter acesso. Como você falou, queria que você repetisse, não é muito fácil, né? Ele não é autoexplicativo, mas... É autoexplicativo, mas assim, a reforma em si, para você entender, ela não é muito fácil. Então você vai ter que, vamos dizer assim, brincar com esse simulador e começar a entender as coisas. Mas eu acho que é uma ferramenta assim, interessante para começar a aprender na prática o que vai acontecer. Zé Henrique, por que é tão difícil a gente se inteirar de assuntos como com o nosso dinheiro? Isso eu tô falando de uma maneira geral. Por que é tão difícil a gente entender imposto, entender a reforma tributária? É uma questão de cultura, é uma questão de... Ao que você atribui isso? Olha, Melissa, assim, eu acho que o sistema tributário brasileiro, como ele estava posto, ele não era para amador, né? Ele era muito difícil, muita legislação, complexo de você entender. Os textos de legislação, eles não são tão amigáveis. Quando você lê um livro, por exemplo, você vai discorrendo, o texto ele é linkado ali. Quando você vai ler um texto de legislação, a legislação fica te remetendo para o artigo XYZ que está lá para trás, aí você tem que fazer um mapa para você poder linkar um artigo com outro. Imagina você fazer isso com 27 legislação de ICMS, 5 mil de município, mais em legislação de imposto de renda, CSLL, imposto de renda pessoa física. Então, assim, você fica louco, né? Só para quem é realmente da área e está há muito tempo lidando com isso que vai conseguir. Eu acho que agora, tendo um texto único, o texto sendo mais sedimentado, não mudando toda hora, as pessoas vão começar a se interessar por isso. E vão começar a estudar e entender. Porque do jeito que nós estamos hoje, todo dia muda. Então, assim, mesmo que você quiser, você não vai conseguir, né? Eu acho que tem a questão cultural, tem, que o brasileiro não liga para o que está acontecendo, tem isso. Talvez tenha a falta de formação também existe. Mas eu acho que a maior dificuldade era esse emaranhado que a gente... E há quanto tempo você se dedica a estudar direito tributário? Eu atuo na área já há 20
29 anos. Né? São 3 décadas, né? Eu atuo na área há 29 anos, eu comecei lá como contador, tudo mais, e depois eu fui escalando, trabalhando em empresas e tal, e hoje eu atuo diretamente na área do direito tributário, diretamente lidando com tributo, só com tributo, né? Eu perguntei do seu caminhar nessa área do direito tributário, porque eu quero muito que os nossos espectadores, né, o pessoal que está nos acompanhando, que eles enviem perguntas, né, comentários e principalmente perguntas, para que aqui é um canal que a gente tenta ajudar a desmistificar algumas coisas. Nós debatemos muitas coisas, mas um assunto tão complexo como esse merece atenção especial. E o José Henrique, que está aqui conosco, disse que, olha, se tiver alguma dúvida, eu vou poder atender, vou poder, né, ajudar, esclarecer. Então, ele se colocou à disposição. E como a gente gosta muito de parcerias e a gente agradece as parcerias, queria pedir para falar com os nossos espectadores. Se tiver alguma dúvida sobre a reforma tributária, pode mandar para a gente, dentro do agronegócio. Se também não for no agronegócio, a gente encaminha para o Zé Henrique e o José Henrique vai tentar desmistificar um assunto tão complexo. Não é tarefa fácil, né? Desmistificar um assunto complexo que ainda está sendo construído, né? Mas como a Mel mesmo disse, eu acho que isso é um caminhar aqui agora, porque nós vamos ter um tempo de tramitação, podem ter emendas, mudanças de artigo, então esse assunto vai ficar em voga aí por um bom tempo, no meu ponto de vista. E as dúvidas que forem surgindo, e se forem muitas, até me disponibilizo de a gente fazer um novo bate-papo, para tentar pontualmente responder as dúvidas, falar da tramitação, se andou, se não andou. Então, fico à disposição. Se surgirem muitas dúvidas e vocês entenderem que merece um novo bate-papo, eu me proponho a estar aqui novamente com vocês. Espero que tenha conseguido, vamos dizer assim, introduzir esse assunto da reforma tributária, porque falar que se eu fiz alguém entender, eu acho que é muita pretensão, mas pelo menos se eu conseguir introduzir o assunto, já atingimos nossos objetivos, né? José Henrique, mais uma vez agradeço a sua vinda aqui a nos ajudar a caminhar, né, a tentar molhar os pés dentro desse tema tão complexo. O nosso bate-papo hoje foi sobre reforma tributária com José Henrique Mariani. E muito obrigada por ter as abertas aqui do canal Pecuarista sempre que você puder e quiser. Eu agradeço a oportunidade, Mel, e como eu falei, fico à disposição aí de vocês. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigada. Confira os outros vídeos na nossa galeria de vídeo aqui no YouTube do canal Pecuarista e a gente se vê no próximo programa. Até mais! De olho no campo. Oferecimento Natura Frig.